Olá, agora vai. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, e você? Me ouve bem? Sucesso com esse microfone aí também. Pô, esse aqui é meu microfone gamer. Agora eu sou blogueirinho, né, Ramos? Tem que ter uma estrutura. Tô aqui com o backlight. Pá, jogando. Tu zoa. Cara, eu tava conversando, vi aquela live do. E aí a gente vai trocando ideia, viu? Aquela live do. Aquela live não, aquele Greg News último, né? Você viu? Que fala da Não. leveza. Pô, veja, fala da leveza. É bem interessante. E aí, depois ficamos pensando nessa. No trampo que é, né? Fazer essas coisas acontecerem. Isso, as coisas virtuais. Pô, essas coisas da vida toda, né, Ramos? Ah, com certeza. Mas sim, mas partindo. Ih, a Fabi, oi. Oiê. Um salve aqui pra Fabi, que cancelou a psicóloga pra estar aqui. Mentira. Ih, não fale isso não, que aí dá mais responsabilidade, hein? Não, Espero que mas ela aí não esteja falando assistindo. da. Só pra fechar esse assunto, falando do trampo que é. Assim, ele não fala exatamente disso, né? Mas vem isso, assim. Do trampo que é fazer essas coisas todas, né? Minha mãe também. Lidinha, cadê? Lídia Braguinha. Minha mãe. Minha mãe é assídua. É Tá isso que eu sempre falo. aí. Tá sempre aí. Lídia Braga. Um abraço, Mas é. Lídia. Ih, íntima. Mas enfim, só pra fechar e a gente poder entrar no tema de verdade. Não que não seja o tema, né? Na verdade até é o tema. Mas do trampo que é fazer essas coisas acontecerem, do quanto essa. Do quanto. E a Fabi botando militante é braba. Mas do quanto é brabo mesmo, né? Fazer essa roda girar, fazer essas coisas acontecerem. Com Enfim. certeza. É, Boa noite. Ó, Boa noite. como eu costumo falar, é office, mas é home, então tem cachorro latindo, a gente está em casa, né? Não, com certeza. É, Então, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí, para quem vai chegar. Meu nome é Tiago, Tiago Braga do Espírito Santo. Eu sou hoje professor da Faculdade de Enfermagem da UERJ e, como disse numa outra apresentação hoje, costumo me apresentar também como trabalhador de saúde mental, porque ainda tenho mais tempo de trabalhador do que de professor. Então, e por gostar, né? Por gostar de manter essa marca, por acreditar no trabalho como algo que dá sentido para a vida. É, Essas lives, né, esses ao vivos que a gente tem feito, a gente geralmente faz na terça-feira, às 19. Hoje, para poder acolher essa militante tão importante, essa nossa convidada, a gente mudou para quarta-feira. Não costuma ser na quarta, a gente vai voltar para terça normalmente, a não ser que alguma outra agenda não bata, mas a princípio a gente está fazendo isso nas terças-feiras. Eu vou aprender a deixar marcado aqui embaixo, tipo aquele comentário fixo, que aí bota o tema aqui, né? Não sei como é que faz. Vou Eu aprender não e tenho a menor boto. ideia. Né? Nem esperava, assim, com todo respeito, não esperava que você fosse ensinar esse pedaço. Mas a gente vai ter que maneirar a zoeira, né? Mas o tema, assim, a proposta de hoje, e para deixar claro que a gente falha miseravelmente quando faz isso, que a gente foge da proposta e tudo bem. A proposta também é fugir um pouco da proposta, mas a princípio a ideia que a gente está na pauta é poder conversar um pouco sobre a luta antimanicomial e essa conjuntura, luta antimanicomial e o Covid-19. O Covid ele tem sido um fio condutor, a Covid tem sido um pouco o fio condutor dessas conversas que a gente tem feito. Então, até porque está sendo difícil conversar de algo que seja muito diferente disso, né? Então, tentando fazer aí potência, transformar, né, não ser capturado pelo caos, mas transformar esse caos aí em potência, ocupar esses espaços de discussão com esse tema, tentando produzir conhecimento, discussão, debate, enfim. Eu estou hoje como coordenador da LIASM UERJ, da Liga Acadêmica de Saúde Mental da UERJ, e Enfermagem da UERJ, e temos aqui a nossa fundadora, saiu dessas duas cabeças aí, essa proposta, né?
vou passar a palavra para você. Passar a palavra para você, minha ex-presidenta. Fala aí, Uma das fundadoras. como é que você quer se apresentar? Força. A partir de agora é contigo, vou tomar meu chá. Sucesso. Bom, meu nome é Letícia, eu sou militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial, que é um núcleo que faz parte do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, MNLA. E também, atualmente, estou residente multiprofissional em saúde mental da UFRJ, lotado no IPUB no momento. E faço algumas outras coisitas da vida. Ah, Milito em outros espaços. pode E falar, acho pode que falar. tudo isso. Fica à vontade. Fica à Sou da vontade. UJC, faço parte do Hum, Observatório, que é um grupo de hum. pesquisa que tem, inclusive, me feito construir muitas coisas a partir, né, desse momento que a gente está vivendo, da conjuntura. Então, é isso. É quem eu sou. É isso. Eu tô. Você sabe que é muito raro esses momentos Home de. office. É isso, força, vamos que vamos. Tá, o núcleo tá aqui falando, todo manicômio cairá. Fazer essa live é destruição de manicômio também, viu? Exatamente. É uma forma ontológica de construir a vida, né? Vamos lá, vamos construir. Porque a gente tem uma possibilidade grande de ter intervenções e é isso aí. É isso aí, a proposta é essa mesmo. Força. Você sabe que eu não sou muito afeito a essas demonstrações de, de afeto, de carinho, não levo muito jeito pra isso, mas eu preciso confessar que eu tô mó feliz, assim, mó feliz Ah, de tê-la aqui. Tô me sentindo meio Jô Soares, assim, né? Meio roxo. Mas tô mó feliz de tê-la aqui, assim, porque a gente. Acho que essa relação que se constrói é meio um exemplo de como horizontalizar a relação é parte de um processo pedagógico e como esse processo pedagógico ele influencia todos os lados. E todo mundo ganha se a gente estiver disponível para essa aventura, né, do encontro. Ramos foi me orientando e eu orientando dela durante um tempo e num encontro muito doido num corredor, né, na frente de um auditório da UERJ, dizendo me orienta. Eu falei, não. decidindo greve, né? Um auditório da Numa UERJ decidindo pauta, greve. numa pauta de greve, né, uma coisa muito já militando. E a gente topou encarar esse desafio. A gente posso me considerar, posso dizer que está no rol das minhas amizades, assim. Pessoa muito, muito bacana, muito importante. E ela é muito discreta quando fala da própria trajetória, quando se apresenta. Eu não esperei que fosse ser diferente, mas é isso. Muito discreta quando fala da própria trajetória, porque é uma trajetória que se confunde com tudo isso, né? Com a militância, com a luta antimanicomial. E trazê-la aqui eu acho que é um pouco para falar dessa mistura. É, A gente ontem fez uma conversa rápida para pensar alguns pontos, algumas pautas, assim, algumas coisas para passar. E acho que a gente vamos para a primeira questão, que é se você se apresentou de um jeito tão discreto, como é que você apresentaria então a luta antimanicomial? Como é que você se vê nesse movimento? O que você acha importante trazer para quem está vendo? Já temos 20 pessoas aí esperando você apresentar esse movimento. Como é que faz? Como é que faz, né? Eu sempre digo que é um desafio, assim, apresentar um movimento que tem mais de 30 anos de construção, né? Eu que entrei nele em 2017, então apresentar um movimento que surgiu em 78 é um grande desafio, mas eu acho que vale super a pena, assim, trazer um pouco do que é, para quem não conhece, né? Imagino que nem todo mundo seja de fato um orgânico, um militante na luta. Tem alguns que devem conhecer e outros que possivelmente se identificam com a pauta, mas que talvez não saibam como se construiu esse movimento. Então, eu acho que pode ser interessante trazer um pouco dessa historicidade, assim, né? É, o movimento em si, né, ele surge a partir de um momento histórico, assim, no Brasil, que foi a ditadura militar empresarial, né,
e que nesse momento, já no fim da Segunda Guerra, você tinha, é, eu imagino que seja até um momento pós-Covid, assim, depois de tantas mortes, depois de tantos absurdos, depois de lugares tão violentos como campos de concentração, olhar para o manicômio, por exemplo, o manicômio de Barbacena, e ver aqueles corpos entulhados ali, olhar para os manicômios como o manicômio do Pedro II, o Hospício Nacional de Alienados e outros aqui no Rio, e não aceitar que esse modelo de cuidado, entre muitas aspas, deva continuar, parte muito dos trabalhadores inicialmente, né, que trabalhavam inclusive nos manicômios. Então a primeira denúncia veio desses trabalhadores, da situação de precariedade, dos corpos entulhados mortos ali sem nenhum cuidado, é, e da situação precária mesmo dos serviços. Então, você tem um grupo de trabalhadores que se organiza e começa a questionar esse modelo manicomial. E a partir disso, o movimento ele vai ganhando corpo, não só dos trabalhadores, mas como dos usuários e dos familiares, que questionam esse modelo de isolamento e aprisionamento. E aí fazendo um recorte literalmente muito grande, de um tempo grande, né? E aí, em um dado momento, esse movimento se institucionaliza, né? Alguns militantes antimanicomiais se institucionalizam no Estado, sendo este um Estado burguês, e tentam modificar esse modelo manicomial por dentro do Estado, a partir de leis, a partir de ocupação em lugares como o legislativo, executivo, enfim. E isso acaba sendo hoje o movimento, né? Olha isso como um grande dificultador, porque não é possível institucionalizar a luta antimanicomial, né? Não é possível mudar por dentro do Estado capitalista esse modelo que é de violência, que é a violência por conta desse Estado capitalista, né? Então, ele surge daí e temos esse dificultador da institucionalidade do movimento, mas essa institucionalidade também abre muitos serviços substitutivos ao manicômio, que são os centros de atenção psicossocial, os NAPs, né, primeiramente. E na micropolítica, né, as pessoas que estavam na base produzindo essa transformação, você vai criando outras formas de cuidado. E durante muito tempo, depois o próprio movimento olha para essa institucionalidade e questiona, e a gente tem um marco, que é o Congresso de Bauru de 1987, onde surge a Carta de Bauru, que reafirma que esse modelo manicomial, ele vem, na verdade, por conta desse Estado que sustenta esses serviços, né? Que sustenta a indústria da loucura, a partir da indústria farmacêutica, do lucro dos empresários dos grandes hospitais. Então, todo esse movimento de Bauru marca uma ruptura, né? Marca uma ruptura e a necessidade de reafirmar que a mudança vai ser a partir dos movimentos populares e da classe trabalhadora. Então, você tem, de fato, uma grande movimentação dos usuários, você tem associação de familiares, você tem trabalhadores e simpatizantes com a luta antimanicomial. E a partir disso, o movimento ele vai se expandindo, e por volta de 2001, você tem a lei, em 2001, né, você tem a lei da criação da reforma psiquiátrica, onde você tem em lei uma mudança, de fato, do modelo, mas você não institui a extinção dos manicômios, o que é uma questão muito grande, né? Porque a luta do movimento é o fim dos manicômios, e na lei não tem isso. Então, isso já abre parcela para muitas questões, que é inclusive como efetivar na prática o fim dos manicômios. Então, por ter uma aposta muito grande institucional da mudança desse modelo, a gente tem uma perda, né? Então, em 2011, por exemplo, quando é criado a rede de atenção psicossocial, você tem dentro da rede as comunidades terapêuticas, que é para a gente o modelo manicomial.
né? É, e isso se segue, né? Você tem a construção de vários CAPSs no Rio de Janeiro e em outros estados, mas a forma com que esses serviços hoje estão instituídos é a partir do modelo de organização social, né, de saúde, Uhum. que são modelos privatizantes. Então você privatiza os serviços, você reduz a quantidade de profissionais, reduz a quantidade de recursos humanos, de recursos materiais, não garante que haja serviços em todos os territórios e você vai desassistindo os usuários da mesma forma, né? Então, sem dúvida, não é pela institucionalidade que a gente vai conquistar uma sociedade sem manicômios. Até Uhum. porque não é só pela criação dos serviços que você alcança uma sociedade sem manicômios. Perfeito. Você precisa destruir de fato a estrutura, que é a capitalista, racista, patriarcal e tudo mais. Se acho que fosse um resumo da história da MNR. Não, eu achei que você ia pegar a lista agora, né? Pá, achei que você ia. Porque tem uma lista aí de coisa para ser desconstruída nesse processo. Com Acho que certeza. lá no começo, assim, você vai falando de uma coisa que eu acho que é bem interessante avançar, assim. Ou aprofundar, ou enfim, te deixar livre para pensar, que é essa relação Estado e manicômio, Estado e luta antimanicomial. E aí você vai contando um tanto dessa desse projeto, ou desse processo de entrada dessa militância na instituição e a contradição. Se por um lado se consegue conquistar algumas leis, alguns marcos legais, por outro você também é algo conciliador, porque não consegue, de fato, a radicalidade antimanicomial. O Núcleo escreve aqui, inclusive, que é impossível, em algum momento, institucionalizar a luta antimanicomial, e eu acho que isso é uma pauta interessante para pensar, assim, para avançar, inclusive no momento que a gente se encontra, né, de enfrentamento à pandemia. Eu não quero ser repetitivo nesse tema, mas é muito difícil não voltar nele, né? E pensar, inclusive, quais são como que esse Estado tem atuado nessa pandemia e como que esse Uhum. Estado tem agido na, no campo da saúde mental, né? Vou levantar algumas bolas e você pega aí. Por exemplo, ainda pré-pandemia, a gente já vinha observando desmontes que eram da esfera do município, seja pela adoção dessa privatização, dessa terceirização de IOS, né? Isso é fatal para pensar saúde mental e para pensar serviço. Eu estou sendo, nesse momento, específico aos serviços, né? Para pensar vínculos do trabalhador, estabilidade, enfim, pensar estrutura de trabalho. Mas também tem aí algumas coisas que aconteceram no campo do federal de portarias, né? Que foram desmontando conquistas antigas aí. E que vão dizendo também de como essas conquistas eram muito frágeis, né? O que a gente pôde fazer, inclusive no âmbito legal, era muito frágil. Uhum. Enfim, estou levantando uma bola para a gente pensar, para você pensar, essa relação Estado, luta antimanicomial, atuação da militância, atuação dos trabalhadores, vai. Esse final ficou tão amplo que eu já me perdi. Brincadeira. Mas pensar Estado é pensar Estado burguês, principalmente, né? Uhum, E uma coisa que tem se construído muito, assim, né? Em 2017, aqui no Rio, já falando especificamente, com a gestão, primeiro com a gestão do Eduardo Paes, em 2014, onde ele instituiu as organizações sociais de saúde, e a gente vê o efeito da privatização dos serviços em 2017, né? Quando de uhum, fato os trabalhadores é, se organizam e conseguem coletivamente pautar e denunciar a situação do Rio de Janeiro. Um caos, assim, né? Esse ano mesmo, de dezembro para 2020, tivemos 5 mil trabalhadores demitidos da saúde mental e da atenção básica. Durante todo esse tempo, teve atraso salarial dos trabalhadores, principalmente no final do ano, que é muito perverso, no período de férias de todos, né? Os trabalhadores sem alimentação, sem condições, muitas vezes, inclusive, de alimentar a sua própria família. Então, e isso
era completamente é, afetado nos usuários, né? Porque se você tem poucos trabalhadores no serviço, tem poucos recursos, tem pouca, inclusive, medicação, tem uma lógica de produtividade nos serviços, de quantas pessoas você atendem, ao invés de olhar para a qualidade, né, desse atendimento. Se você tem poucos trabalhadores, inclusive, nos serviços, não tem como fazer trabalho territorial, não tem como fazer um trabalho que é pautado no que a gente acredita, que é um trabalho no território, né? Então você desmonta a lógica de cuidado, da atenção psicossocial, quando você faz essa lógica privatizante nos serviços de saúde, né? Isso já tem sido um grande analisador tanto do movimento da luta antimanicomial quanto do próprio Nenhum Serviço de Saúde a Menos, né? Que é um movimento também que se organiza a partir da luta desses trabalhadores. É, e a partir disso a gente só vê derrota, eu diria. Em 2017 mesmo, a gente tem a portaria 3588, né, que Derrota. e é uma derrota tão grande que esse ano foram os 30 anos do encontro de Bauru, que marca a instituição do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. E E aí, marca a radicalidade do movimento, né? Marca exatamente, desculpa te interromper, mas já te devolvo, só para. Porque talvez nem todo mundo tenha profundidade do que significa o evento de Bauru. Mas o evento de Bauru é um marco, né? É um marco no sentido de reafirmar a necessidade da radicalidade do movimento da luta. É impressionante, eu estava relendo a carta para escrever outras coisas. A atualidade daquele manifesto, né? A atualidade daquele documento. Ele parece que foi escrito ontem, assim, parece que foi escrito tem 10 minutos. Mas enfim, volta. exatamente, mas é justamente isso. E aí, uma semana depois do encontro, é aprovada a portaria 3588 sem nenhum controle social. Assim. Os militantes que estavam lá em Brasília impedindo a votação disso não foram escutados. E essa portaria marca a volta dos hospitais psiquiátricos na rede de atenção psicossocial, o fim da lógica de redução de danos, inclusive, tem só retrocesso. Então, se você começa a investir no manicômio, você deixa de investir nos serviços substitutivos a ele, né? A gente pautou muito isso, seguimos em luta. Em 2018, houve justamente o 18 de maio foi sobre isso, né? Com a entrada de Bolsonaro não poderia ser diferente, né? Com relação ao desmonte dos serviços de saúde mental. Então, em 2019, ele lança uma nota técnica pelo Ministério da Saúde, em que ele reafirma o não fechamento dos hospitais psiquiátricos e o investimento nesses serviços, investimentos financeiros, né? E a ampliação de leitos. Se a gente está há 30 anos lutando pelo fechamento, isso para a gente foi uma grande derrota, né? Além disso, ele também traz a questão do financiamento do eletrochoque pelo Sistema Único de Saúde. E aí, né, é uma pauta que a gente coloca que não é uma forma de tratamento para os usuários, é uma forma de violência. E além disso, reafirma o fim da redução de danos e que os serviços, como o Centro de Atenção Psicossocial, não são mais serviços substitutivos ao manicômio, já que o manicômio tem que ser investido, né? Então, isso já traz uma grande derrota. Hoje a gente tem... E além disso, ele investe em comunidades terapêuticas. Então, Sim. a ampliação das comunidades terapêuticas, que na verdade são serviços manicomiais e religiosos, que estão trancafiando as pessoas lá nesses espaços, deixando sem comer, falando que a cura vai ser a partir da oração cotidiana, independente da sua religião, é muito perversa, né? Então, você tem que ir para o ônibus e aí você tem que voltar com uma certa quantidade de dinheiro para a comunidade terapêutica, porque senão você não ganha a sua alimentação do dia. Se você está com vontade de usar drogas, você tem que cavar na terra até a sua vontade acabar. Isso é de uma violência muito grande, assim. E E esses que serviços, eles só aumentam, né? Pode falar.
Não, não, isso só ia trazer uma dose de ciência e de concretude a essa fala, assim. O que você está dizendo não é uma fala, não é só uma fala militante, não é uma fala de quem acredita ou quem acha alguma coisa. Isso que você está dizendo, essa narrativa que você traz, é narrativa realizada, né? É uma narrativa que está presente em estudos que foram realizados com egressos de comunidade terapêutica. Eu não estou simplesmente inventando Uhum. porque acho que sou contrário, e estou dizendo isso, estou dizendo eu porque né, concordo e faço minhas as tuas palavras. Porque não é o que eu acredito, ou em nome de uma militância vazia. Não, isso é um dado de realidade. Assim, essas falas elas aparecem em alguns estudos que foram feitos, não foi um nem dois, foram alguns estudos que foram feitos com egressos de comunidade terapêutica. Uhum. Então, acho que é importante a gente pautar, e estou aproveitando o que você está dizendo para a gente fazer essa conversa, acho que é importante a gente pautar as nossas condutas, né? Eu ia usar opinião, mas a opinião está fraco para hoje. Assim. Acho que pautar nossas condutas com base não só nas coisas que eu acredito, mas ao contrário, né? Acreditar nas coisas que são coletadas do que está acontecendo, do que é uma certa produção de verdade. Enfim, e aí O vou o diga, próprio relatório, né, de inspeção sim, nacional das comunidades sim, terapêuticas, né? O mecanismo de combate à tortura e outras instituições foram nessas comunidades, inspecionaram como era o cuidado e o que apareceu foi justamente isso, violência e tortura. Então, E você diz aí de duas coisas, né? E eu quero só marcar coisas da tua fala, né? Quando a gente está falando desses retrocessos, você vai, e é muito, muito bacana, assim, quando você vai fazendo esse resgate, você vai jogando alguns pontos ali, e vou tentar fazer uma costura. Você diz primeiro de uma entrada das comunidades terapêuticas, né? Ali como um contrabando da rede de atenção psicossocial, a comunidade terapêutica entra como um pequeno detalhe e hoje ela toma uma centralidade dessa rede. Logo depois disso, algum tempo depois, alguns anos depois, a gente vê aí a reinserção do hospital psiquiátrico, do leito psiquiátrico, como parte dessa rede de atenção psicossocial. O hospital psiquiátrico não é atenção psicossocial, né? Vamos começar do começo. Bom, o que eu estou querendo marcar aqui é que esses retrocessos eles não são apenas retrocessos do campo do ideológico, assim, não se cristaliza, não é apenas a cristalização de um fascismo de uhum, pensamento ou ideológico, ou, ou o recrudescimento de práticas racistas, o que seria grave, o que seria por si só muito grave. Mas é para além disso, né? A gente está falando de retrocessos concretos, né? São dispositivos que não nos interessa, que não interessam ao cuidado e atenção psicossocial, que voltam com um respaldo de portaria, com um respaldo de marco jurídico, né? Isso é grave. sim. E ao mesmo tempo, né, eles colocam essas portarias entendendo como se o que eles querem não é uma questão ideológica, quando Uhum. é também, né? E É, isso é um. isso que é bizarro, né? Então, quando ele coloca, por exemplo, das comunidades terapêuticas, ele, ao mesmo tempo, diz que as pessoas em situação de rua não vão ser mais cuidadas pelos consultórios na rua, né? Que é os serviços da atenção psicossocial que faz o cuidado no território. Acaba com financiamento para esses consultórios, que já é muito mínimo, e Uhum. amplia as comunidades terapêuticas e encarcera essas pessoas lá, que são, na sua maioria, uma população negra e sem direito a nada, sem acesso a nada, né? Então, não é qualquer corpo também que está nas comunidades terapêuticas e nos manicômios, né? Uhum. É o E corpo acho que negro, periférico e o mais pobre. E acho que é fundamental a gente pensar, e aí pensando na, na sobredeterminação. A gente parte de um concreto, descasca e depois volta, né? É pensar, inclusive, que não é só a inserção de velhos, eu ia falar novos dispositivos, mas não são novos, de velhos dispositivos nessa rede de atenção psicossocial. Isso que eu acho que é importante fazer esse debate para o público mesmo que não é de dentro da saúde mental. Acho que é muito importante que as pessoas tenham acesso a esse debate. Não é só pensar na inserção de velhos dispositivos, com uma maquiagem de novo, mas é pensar
que para que eles tomem lugar, você precisa detonar o que tem potência para funcionar. Então você tem ali uma emenda constitucional 95 que vai tirar o financiamento dos serviços públicos. Então você detona a relação do trabalho, você detona a relação de contrato de trabalho com o trabalhador, você detona do trabalhador com o usuário dos serviços, você detona os serviços e fala assim, ó, vocês tiveram 30 anos para fazer um dispositivo funcionar e vocês não conseguiram fazer ele funcionar. Bom, então vamos voltar aqui, porque isso aqui vai funcionar. E é uma prática pineliana, muito bizarra de pensar cuidado, de pensar atenção, que é do segregar para poder conhecer a pessoa. Né? Esse era o tripé do cuidado pineliano. Você tirar a pessoa do seu contexto para poder observar de fato o que era a doença. Filho, a gente não está nem pensando mais em doenças, vocês estão voltando nessa parada, a gente está nem pensando mais nisso, a gente está... Já fomos embora já, vocês estão aí para trás. Só que eu não tive estrutura para poder pensar e para poder colocar em prática o que a gente acredita, o que a gente entende que é melhor. E a gente também não entende que é melhor só porque a gente acredita. A gente entende que é melhor porque viu experiências interessantíssimas no mundo assim, acontecendo e que foram nessa direção. Agora, sem uma estrutura, e por isso que eu sempre digo, assim, quando estou em supervisão, residência, enfim, nos lugares que me chamam para contar minhas mentiras, que a saúde mental ela é um campo de disputa política, não tem como, assim, porque a política ela faz parte desse cotidiano da vida mesmo, né? Tem um monte de pergunta vindo aqui, eu estou anotando todas, em algum momento eu trago elas para você lidar aí, tá? Tá ótimo. Enfim, uma delas, e aí eu podia passar para o próximo tema que a gente foi pensando ontem, mas eu acho que cabe, quando você conta da história da luta, acessar essa pergunta aqui, que acho que é da Mariana, inclusive, que está fazendo um monte aqui. A Mariana está super animada hoje. Mariana é uma enfermeira que está na saúde mental também, a gente sequestrou ela. Ela bota assim, a luta é de quem? Dá para ficar umas 2 horas aí falando, hein? Com certeza. A luta é de quem? Quem são os principais atores na luta e quem deve ser os líderes dessa luta? Só essa última aqui já dá uma dissertação. Vamos lá, tá contigo. Em falar nisso, eu acho que isso tem muito a ver também com que tipo de luta, né, que a gente vai travar. Quando se pensa luta antimanicomial, qual é o tipo de luta antimanicomial que vai ser construído, né? Porque a Associação Brasileira de Psiquiatria e Eita. a psiquiatria tradicional entende que a luta vai ser a Bater na madeira. modernização, a Segue aí, modernização dos manicômios, o financiamento de eletrochoque, o aumento da medicalização da vida e o controle dos corpos no manicômio, né? E uma reorganização assistencial. Já há outros militantes que se dizem antimanicomiais que acham que a luta vai ser a partir da humanização do manicômio, né? E de abertura de outros serviços dispositivos do território. Não é possível humanizar o manicômio, né? Já que é ele que produz essa violência também, né? Ele é a expressão dessa violência estrutural, que continua controlando os corpos com a medicalização da vida, com a patologização da vida, com o poder psiquiátrico sendo o centro do cuidado. Então não faz sentido humanizar o manicômio. Já uma reforma psiquiátrica antimanicomial entende que tem que ser a partir do território, né? Que o cuidado é territorial. E quando a gente pensa no cuidado territorial, é pensar também numa produção social da loucura, né? Da loucura estar na rua e de como lidar com a loucura na rua, que é diferente completamente de incluir a loucura, né? Porque incluir a loucura significa trazer o sujeito para a sociedade e mantê-la do jeito que ela está. E se a gente está falando que é a sociedade que produz essas opressões, essas violências, não dá para manter do jeito que ela está, né? Então, quando a gente fala disso tudo, é também pensar de quem é essa luta, né? Essa luta é da classe trabalhadora, né? E essa classe trabalhadora, ela tem cor, tem raça e tem classe. Quando tem um usuário, inclusive a Fabi falou agora aqui no comentário, Grande Francisco. Mandei aqui. Grande Francisco. Um salve pro Francisco Carlos. Salve pro Francisco Carlos. O Francisco é um militante desde a década de 90, como ele diz,
que está na luta durante todo esse tempo, assim, né? O protagonismo é do usuário, dos familiares e dos profissionais que estão ali, né, no cotidiano. Não dá pra gente acreditar que fazer um coletivo, um grupo de saúde mental, né, um movimento de saúde mental, é eu, enquanto trabalhadora, chegar lá e falar pelos usuários, ou então formar esses usuários. O movimento antimanicomial ele é produzido a partir dos movimentos populares, a partir da resistência nos territórios, né? Então, é o que a gente faz muito junto com os usuários e com os serviços, principalmente no 18 de maio, né? É Uhum. pensar para além, inclusive, dos serviços de saúde mental, é poder olhar para a cultura, é poder olhar para os espaços que produzem vida, dos coletivos que estão resistindo, os coletivos negros, os coletivos de mulheres, os coletivos LGBTs. Todos esses corpos são durante muito tempo aprisionados e violentados. Então são essas pessoas que constroem a luta junto conosco, né? E não dá pra gente pensar em produzir outra sociedade se não for a partir desses coletivos. Uhum. Não sei se eu respondi toda a pergunta. Eu acho que tá forte. Eu acho que é, inclusive, pegar esse tema e resgatar. E é muito louco, né? A gente tem que. Isso sim é louco, ter que defender o óbvio. É, mas resgatar uma máxima aí da atenção psicossocial, que é pensar que produzir cuidados em saúde mental é pensar uma reforma societária. Né? Uhum, Não é pensar o cuidado de uma pessoa, não é, inclusive não é. E nessa direção, eu fico pensando muito no que se diz desse humanizar o manicômio e o núcleo bota de novo aqui. Não é impossível humanizar o manicômio. Porque isso vai me lembrando assim, de discussões que a gente já fez e que a gente viu e que a gente volta nisso ontem, de uma certa disputa de narrativa. E de como é importante fazer o confronto dessa disputa de narrativa no sentido. Peraí. Eita. Tá. É que vem pergunta, eu me dou uma. Mas vamos lá. De como é importante fazer. É que tem uma pergunta que foi: qual o maior desafio encontrado no trabalho em um manicômio? Vamos anotar isso, eu eita. faço questão de responder também. Acho que o maior desafio é estar vivo, né? Bom, a gente vai passar aqui o padrinho Bido, padrinho do Ah, Jota. beijo pro Pedro. Ih, tu conhece, então vou deixar contigo. É o Pedro. Voltando para essa coisa da narrativa, só para poder fechar o raciocínio, de como é importante a gente encarar essa disputa de narrativa. E do que eu estou dizendo aqui, né? É muito pensar o campo. O Foucault vai falar um tanto disso. Pensar o campo de disputa, né, os dispositivos de saúde mental, é pensar um campo de linhas de força que vão estar em disputa. Pensar que um marco legal ele vai teoricamente institucionalizar um certo funcionamento é pensar no jeito muito simplório, que disputas são essas. Por quê? Porque as linhas de força elas não morrem com o marco legal, né? Elas continuam em confronto. E para a gente, o que se coleta disso é que essas linhas de força que seguiram em confronto, e aí eu estou chamando dessa psiquiatria tradicional, do manicômio, para ser mais, né? Pra ser mais geral, impede a implementação de dispositivos de saúde mental voltados à produção de vida, voltados ao território, voltados, enfim, a práticas mais libertárias e mais interessantes. O que eu acho que de mais perverso e mais inteligente nessa disputa, o Jonathan também está fazendo os comentários aí, acompanha aí, o Ramos, para poder me ajudar aqui. O que eu acho mais interessante nessa disputa e mais inteligente dos meus opositores, dos nossos opositores, é que eles, né, têm uma perversidade inteligente. E isso tem sido muito presente nesses marcos, nos novos marcos legais que reafirmam velhos dispositivos. E do que eu estou falando? Porque eles pegam nomenclaturas que nós usávamos, que nós criamos, que nós construímos para reafirmar o trabalho deles, né? A violência que eles estão perpetrando. Uma delas é a reforma psiquiátrica. Uhum. Né? Isso que sempre foi tão caro para a gente, né? Que sempre foi tão importante para a gente, tem sido utilizada pela. Eu já li isso no documento da ABP. Assim, tá?
tem sido utilizado como de um jeito humanização de manicômio, né? De um jeito muito professor Pasquale, esse em português, né? Reforma da psiquiatria, assim, reforma psiquiátrica, reformar a psiquiatria. Então é pegar essa psiquiatria, maquiar e devolver. Isso não nos interessa. Isso não nos interessa. E aí tem um termo que eu venho usando mais né, tem professores, tem pessoas que estão escrevendo coisas do tipo, Raquel é uma que escreveu um texto muito bom sobre isso, que é pensar que linhas de força que estão em disputa hoje, inclusive dentro do próprio campo da chamada reforma psiquiátrica. Você quer pegar a palavra? Ou eu Sim. sigo contando minhas Quando, mentiras aqui? quando você, inclusive, fala sobre da reforma psiquiátrica, né? Eu, particularmente, não gosto desse termo, reforma psiquiátrica. E a gente discute muito isso, né? Do reformar a psiquiatria, né? E aí entender que a centralidade ainda está no poder médico. E, na verdade, aí o Amarante traz muito isso também, né? De que é diferente da saúde mental, que engloba Uhum, outros saberes que não que que horizontalizam, né? São saberes tão importantes quanto a psicologia, quanto a enfermagem, que é o saber da filosofia, o saber da antropologia. Isso é saúde mental e poder olhar para um cuidado mais ampliado, né? É, e aí, só para não me perder, que é justamente isso tudo, assim, é uma disputa de narrativa mesmo, né? E de uhum, que sociedade construir. Assim como pensar em construir, que tá tudo bem só construir serviços antimanicomiais, né? Vamos construir um CAPS aqui que ele vai dar conta de tudo. É uma expressão da sociedade. Então, no CAPS também tem práticas manicomiais. Assim uhum. como, né, o manicômio, ele vai ter práticas manicomiais. Não importa se você tentar humanizar de todas as formas possíveis. É um manicômio. Ele vai ter essas práticas, né? E o Jonathan faz um comentário aqui, e aí talvez para a gente poder transbordar um tanto essa concretude do tijolo que a gente tem mantido aqui na tônica ainda, né? Que é quando Do ele fala assim, tijolo. que é do tijolo, da parede, da estrutura física, Ah, do tá. manicômio enquanto estrutura física. Pô, eu fui muito metafórico agora. Você não pegou a poesia da coisa, Ramos. Pelo amor de Deus. Não estraga minha poesia, cara. Tô aqui dando o meu melhor. É... Porque ele vai dizendo que é impossível pensar o final do manicômio sem pensar um modelo de sociedade. Né? Sem Uhum. pensar esse modelo responsável pelo sofrimento psíquico e pelo controle do corpo. Então e aí eu acho que tudo que a gente falou, acho que tudo que a gente falou até agora pode ser, a gente pode pegar tudo isso e abrir, né? Abrir, porque quando a gente fala de manicômio, ele parece, para mim, pelo menos ele vai fazer sentido quando ele é uma metáfora. Quando ele é uma metáfora, aquela parede não é exatamente aquela parede que eu quero destruir. É toda uma estrutura, né? É toda uma estrutura de projeto de sociedade. Fala que você respirou fundo, Então já te vamos passa que a vamos. palavra. Não, acho que falar disso já é falar, por exemplo, no tempo atual, que a gente está na pandemia, né? Uhum, É, e também trazer algumas questões de hoje, da conjuntura política de hoje. uhum, Quando a gente falou, por exemplo, das comunidades terapêuticas que acreditam na abstinência total do indivíduo, que o problema maior do sujeito é a droga, né? uhum, Ter a droga como foco da questão é a política entender que é possível fazer uma guerra às drogas. Né? Se o problema é a uhum. droga, a gente precisa acabar com a droga. Onde está a droga? Nas favelas, né? Nas Danou-se. favelas. Então, se a droga está nas favelas, o que a gente pode fazer? A polícia invade as favelas e mata os traficantes que são os donos das drogas, né? Isso de um senso muito comum. Uhum. Essa política de guerra às Numa certa drogas, caricatura, assim, né, que a gente está isso, falando. exatamente. Essa Perfeito. política de guerra às drogas, ela é uma política de extermínio da população negra. Isso é manicômio, né? A droga não está nas favelas, né? Ela não saiu, não brotou nas favelas. Ela foi produzida em um outro espaço, que é um espaço que não é na periferia. Então, quando a polícia invade as favelas
e mata, por exemplo, João Pedro, mata Ágatas e Marcos Vinícius, é, dizendo que era porque havia traficantes lá, sem ter como provar isso, é o extermínio da população negra. Isso é um manicômio, né? E vamos, se a gente está nesse clima, vamos polemizar. E ainda se fossem traficantes, ainda se fossem. Exatamente. Que autoridade é essa? Que lugar é esse? Que poder soberano é esse que a força policial e o braço do Estado tem dentro da comunidade? Né? Enfim, E que não segue. dá nenhum tipo de acesso a essa população. Não Uhum, tem acesso a direito, não tem acesso à água, não tem acesso à alimentação, não tem acesso ao ensino superior, uhum. mas as prisões têm, porque a população, a maior população encarcerada é a população negra, né? E o Brasil é o terceiro país que mais encarcera população negra no mundo. Então, Você sabe. assim, Fala, isso, desculpa. isso é exatamente a necropolítica. Que É alguém aqui falou, Jeff. acabar com os corpos negros e isso é o que a sociedade capitalista produz, né? Sim. Você sabe que eu tava conversando com o professor Ricardo, o vice-diretor da faculdade de enfermagem. É, e aí eu fui, enfim, conversando sobre Covid, sobre a conjuntura, eu fui nos boletins epidemiológicos. E a partir do boletim, e aí é difícil falar assim ao vivo porque e sem ter preparado as coisas, porque eu posso me equivocar, então saibam que pode existir equívocos de número, mas isso não é o grave da informação, a informação ela vai ser passada. Eu não lembro agora se era a partir do boletim 6 ou do boletim 8, o quesito raça e cor, ele começa a aparecer nas variáveis de óbito e hospitalização. É muito curioso, talvez seja a melhor palavra, mas é interessante você olhar os números e de como a gente, né, autoriza que esses números se perpetuem sem questionar eles. Isso eu estou considerando que existe aí toda a subnotificação do Covid, né, do Brasil. Bom, você pega lá dos boletins, a quantidade de óbitos de branco ela ainda é um quantitativo maior do que de negros. Isso porque eu não estou fazendo uma estratificação de lugar, mas a gente pode fazer uma questão de confirmação de diagnóstico, né? A quantidade de pessoas que têm morrido e que é diagnóstico é esse que registra. Agora tem um outro, só que esse número se mantém nos boletins. Até o 12 ou 13, se eu não me engano, que foi o que eu consultei. Agora é muito curioso pensar um outro dado, que é o da hospitalização. O número da hospitalização dos brancos, ele cresce. E o número da hospitalização de negros se mantém. Com o avanço dos boletins, o número de negros ele vai numa curva ascendente, ele vai subindo até se encontrar com o número de mortes. Então, o que você consegue perceber, os números estão mostrando nesses boletins, é que o número de mortos ele se iguala e o de hospitalização se mantém. Numa tradução muito superficial desses números, é que tem uma determinada vida que tem acesso a cuidado e a produção de saúde, tem acesso à estrutura hospitalar, e tem uma outra que não tem acesso, é antimanicomial, vamos lá. E tem uma outra que não tem, que não, vou tocar daqui, você vai manejando aí. E tem uma outra que não tem acesso, né, que não tem acesso a esses dispositivos de saúde. E aí eu acho que não é muito diferente. E por que você está falando de números e Covid? Você não é epidemiologista, Thiago? Não, realmente não sou. Nunca tive grande talento para esses números. Mas o que a gente está falando aqui, e como alguém escreveu, e como a Fabi está dizendo agora, que corpos têm direito à vida, acho que a gente está falando de um estado mínimo necroliberal, né? Que permite a criação de estruturas, que cria estruturas para a preservação de alguns tipos de vida e deixa morrer, não mata necessariamente, né? Quando não mata, como fez com o João, quando não mata, permite que esses corpos morram, que essas vidas morram. E não nos interessa. Enfim, é É, muito importante pensar isso dentro do campo da luta antimanicomial, se a gente está disposto a entender o manicômio como algo maior
do que essa estrutura física pura e simplesmente. Posso fazer uma provocação e você aceita ela ou não, você vai para onde você quiser. Mas eu acho que você tem subsídio suficiente para pensar isso, que é pensar, para nos ajudar a pensar as lógicas manicomiais, para além do manicômio instituição, mas pensar as lógicas manicomiais, né? Como é que... E aí teve uma pergunta aqui que você falou que conhece a pessoa, que é de como que o trabalhador no manicômio... O Basaglia tem uma fala, eu vou jogar ela para você, assim. O Basaglia tem uma fala que eu gosto muito, que eu sempre retomo e falo ela quase toda semana, que é o manicômio, ele não é um manicômio só para quem está internado, ele é também um manicômio para o trabalhador. E existem trabalhadores, e isso não é mais do Basaglia, sou eu atualizando essa fala, e existem trabalhadores manicomiais em várias instituições. Ah, Foi. tá, jogou. Pega daí. Sucesso. Não, eu ia entrar na outra coisa, mas já que você jogou essa, vou entrar nessa logo. Né? Faz Quando o a que você gente quiser. fala da lógica manicomial, não é só da estrutura mesmo, né? Não é só o manicômio físico, mas como os profissionais eles vão reproduzindo essa lógica de não ouvir o sujeito, de não ouvir o desejo do sujeito, as escolhas que ele tem na vida Uhum. e silenciando esse sofrimento através da medicalização, por exemplo. Então, por exemplo, né, já que a gente estava falando do caso da Ágata, enfim, desses jovens que são corpos negros que morrem e as mães como ficam, né? Então, Uhum. essas mães muitas vezes vão nas unidades de saúde e elas recebem a medicalização como um silenciamento do sofrimento. E um sofrimento que é produzido por uma estrutura manicomial, né? Então, Uhum. quando você tem um filho morto por uma violência de Estado, a resposta que essa mulher tem é a da... Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Tava desconfortável o É... fone só. A resposta que ela tem é a medicalização daquele sofrimento, então é a medicalização da vida. Isso é uma lógica manicomial, né? Quando o sujeito Uhum. ele tá falando do que ele quer para a vida dele e a gente por uma moral ou por puro preconceito não escuta e coloca o que a gente quer no lugar do que o sujeito quer, isso é uma lógica manicomial, né? Perfeito. É, Isso quando a pode gente acontecer em qualquer dispositivo, né? em qualquer dispositivo, exatamente. A contenção de um corpo, né? É, hoje mesmo eu estava conversando isso sobre como a agitação, né? Como o estigma da loucura ele ainda é presente na nossa sociedade. Então, uma violência que o sujeito faz, aquilo é colocado como uma loucura. E muitas vezes Uhum. aquilo é a expressão do que ele tem ali da vida, né? A expressão do que ele tem no social. Uhum. Então você tem diversas formas de produzir a lógica manicomial, em qualquer lugar, né? Perfeito. São 8 horas, Ramos. Ah, bacana. Você acha bacana? Tipo, estou livre. Ufa. Você achou que ia ser difícil e foi tranquilo, vai. Foi. Eu ia Deixa falar do uma. isolamento, na verdade. E Pega eu ia daí, a falar, na gente tem verdade, mais. do Covid. A gente tem 5 minutos, eu acho, né? Então, isso que eu ia falar, a gente tem 5 minutos, acho que você pode pegar aí um tanto desses 5 minutos para fazer um apanhadão final de conjuntura atual, de Covid, isolamento, e dar tchau. A gente vai Beleza. cair. E o Instagram, ele é fascista. Assim, não posso falar mal dele não, se ele corta a gente. Porque ele dá 1 hora, eles quebram mesmo e não querem nem saber. Pega Sucesso, daí. vamos lá. Vamos Então, lá. uma discussão que a gente tem feito no núcleo esse ano, né? Porque o tema foi que corpos têm direito à vida, políticas de antimonicomiais contra as políticas de morte. Pensar nesse tempo de isolamento e pensar justamente pra gente que está vivendo o isolamento, o quanto o isolamento ele não é produção de cuidado. O quanto a gente está Uhum. sofrendo nesse período de isolamento. E mais perverso do que isso, né? Se a gente está isolado para ser cuidado, não pegar o vírus lá fora, a gente tem uma certa população trabalhadora que não tem como ser cuidado nesse momento. E aí está indo Uhum. para o fronte do trabalho sendo exposto ao vírus, né? Esses entregadores de iFood, de Uber, dos aplicativos, E não que fala o não nome têm não, que o povo processa, hein, pelo condições, amor de Deus. que não têm Tô podendo. condições
de ficar em casa e garantir Uhum. o do seu dia, a alimentação do seu Sim, dia, não tem acesso a nada, assim, né? E o sim. quanto isso, a maioria da classe trabalhadora segue trabalhando porque não tem direito. E aí o nosso governo vem e coloca um, ele define que o patrão pode flexibilizar o trabalho, demitir o trabalhador ou então reduzir a quantidade de salário daquele trabalhador. Isso é a medida econômica que o nosso governo federal coloca para a população brasileira que está morrendo, né? Quando ele mata, quando a população brasileira tem um total de 10 mil mortes, ele fala, e daí? Isso o Bolsonaro não está fazendo um trabalho de, ele é louco, ele é insano. Ele está fazendo a política que ele está fazendo, que é a política para a grande burguesia, né? Então, quando ele faz esse aumento do desemprego, a diminuição, ele está pensando na economia. E ele já deixou isso muito claro, tanto que ele já demitiu alguns ministros da saúde, né? E Não que quando ele está fossem ótimas pensando... referências, mas. Com certeza. Quando ele está pensando na economia, ele está cagando para a saúde do trabalhador, né? Então, segue-se as medidas de prevenção. Quem tem acesso a essas medidas de prevenção, quem tem saneamento básico em casa para poder fazer isso, quem tem acesso ao sabonete, ao álcool gel, quem tem acesso de fato a ficar isolado. E a classe trabalhadora segue sofrendo muito quanto a isso. Quando você falou da taxa de morte, a Zona Oeste é a região que mais tem a taxa de mortalidade por conta de coronavírus no Rio de Janeiro. E a gente sabe quem é a população da Zona Oeste, né? Principalmente Santa Cruz, Campo Grande, os bairros que mais têm a taxa de morte. E é a população mais carente do Rio de Janeiro, né? Além disso, também pensar em como vai se realizar esse cuidado, né? Os CAPSs estão já muito sobrecarregados, né? Francisco é um dos que fala assim, ninguém pensou nesses pacientes psiquiátricos quando fez esse isolamento. Imagina o isolamento de fato para essas pessoas, né? E isso realmente é de uma violência perversa, assim. E aí segue se apostando nos hospitais de campanha e não dá nenhum tipo de equipamento para os profissionais de saúde, eles sendo expostos a todo momento, profissionais que morreram por coronavírus. Não há nenhum tipo de cuidado para esses trabalhadores, né? São profissionais que estão ali na linha de frente. Então, é muito complicado isso. Pensar Sim. nesse isolamento é pensar de fato que corpos têm direito à vida. Então, como o meu tempo está acabando, a gente segue ainda numa sociedade, na luta por uma sociedade sem manicômios, ainda por uma sociedade sem manicômios, Ainda. e seguir nessa luta é de fato se organizar. Então, a gente precisa estar junto do movimento, construindo esse movimento coletivamente para derrubar qualquer tipo de manicômio. E não vai ser na individualidade, vai ser somente no coletivo. Muito bom. Desculpa não ter respondido todas as perguntas. Não deu, e tem uma galera pedindo, faz mais 20 minutos, faz a parte 2. Vou deixar registrado então a possibilidade de chamar de novo pra gente falar mais. Sucesso. Fechou? Gente, muito obrigado por quem Eu que conseguiu. agradeço pelo convite, foi ótimo. Eu sou apaixonada pela Liagem. Você faz parte disso. Você é nós por nós aqui. Vamos junto. Vamos Obrigado por junto. quem ficou. Obrigado pela Ramos. Obrigado pra Ramos. Obrigado pra gente. Até. Boa noite ainda para uma sociedade sem manicômios. Vamos lá. Como o Francisco diz, tranca nunca mais. Muito bom, Francisco. Eu amo esse homem. Um clássico. Ah, Gente, e tá beijo. disponível a Oi. live também, já que não caiu ainda, do Neila. Teve 18 de maio esse ano. E assistam, 20 minutos que foi restantes. 20 segundos virtual. restantes. Foi virtual a live do Neila. Então assistam no Luta Antimanicomial RJ. Valeu, gente. Até terça-feira que vem. Tamo junto.